Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar hoje a nossa terceira aula do curso de inglês para turistas e na aula de hoje nós vamos falar sobre hora e data, tá bom? Então eu vou te ensinar como perguntar que horas são, como falar, como responder essa pergunta, dias da semana, meses do ano, de manhã, de tarde, à noite, agora, ontem, amanhã. Eu vou te ensinar todas essas palavras, tá bom? Que estão relacionadas à hora, data, a tempo de uma forma geral, tá bom? Então bora lá! Então, muito bem, primeira pergunta que você deve aprender, a falar, a pronunciar corretamente, lembrando que nas frases que eu ensino, nas perguntas que eu ensino, eu peço que você priorize a questão da fala, tá bom? Então, eu coloco aqui na legenda como se escreve, mas priorize a fala, como se pronuncia, porque é isso que você vai usar quando você for no exterior. Então, a primeira pergunta é, what time is it? What time is it? Tá bom? Que horas são? What time is it? Eu lembro que eu precisei usar essa pergunta quando eu estava lá em Israel. Cheguei em Israel, e logo quando eu cheguei lá, meu celular estava descarregado. Meu celular é analógico, então obviamente ele ia me mostrar a hora em Israel, ia me mostrar a hora do Brasil. E aí eu lembro que eu tive que perguntar lá para uma pessoa essa pergunta básica, mas ela foi útil para mim naquele momento. What time is it? What time is it? Para você responder essa pergunta, eu vou ensinar aqui algumas maneiras. A primeira é a mais simples, é quando é o horário em ponto. Então vamos dizer que é 1h em ponto, tá? Você vai responder então, it's 1 o'clock, it's 1 o'clock. Então esse o'clock que você está vendo aí é em ponto, tá? É a hora exata. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 4 o'clock, it's 7 o'clock, tá? Observe que sempre para responder essa pergunta, what time is it? Eu tenho que colocar o it's, eu coloco a hora. Caso contrário, se for uma hora picada, por exemplo, são 7h30, você vai responder it's 7:30. Nós já aprendemos a questão dos números, se você ainda está tendo dificuldade, volta na aula anterior, pega o PDF, dá uma estudada, faz os exercícios, tá bom? Isso vai te ajudar a se sentir mais seguro. Por exemplo, digamos que são 5h40, it's 5:40, 5:40. 5h45, 5:45. Outro conceito relacionado à hora e data, que também é muito importante a gente saber, é o conceito das palavras AM e PM, tá bom? Tenho certeza que você já viu essas palavras, inclusive no seu ticket, na sua passagem de viagem aérea, você vai ter lá AM, PM e tal, então é bom você dominar isso aí, tá? O que significa AM e PM? AM, na verdade essas palavras elas têm uma origem do latim, tá? A gente não vai entrar nisso agora, mas AM, só para você gravar, para você entender, significa antes de meio-dia, tá bom? E PM, seria pós-meio-dia, tá? Essa não é a lógica, a definição literal dessas palavras, que eu falei vem do latim, mas só pra gente gravar, para fixar. Antes de meio-dia, depois de meio-dia. Vamos voltar com o esqueminha aqui. Então olha só, meio-dia vai ser o nosso ponto base aí, Você viu lá AM, antes de meio-dia, PM, depois de meio-dia. Então meio-dia é o nosso ponto-chave aí, tá bom? Então o que vier entre meia-noite e meio-dia é AM, tá vendo? Tá vindo antes do meio-dia, Entre meia-noite e meio-dia. Beleza, chegou meio-dia, de meio-dia até meia-noite a gente considera PM, tá bom? Então eu vou colocar um traçozinho aí, no 7, Só que depois de meio-dia. 7 PM, 7 da noite, Tá depois do meio-dia. 7 PM, tá bom? Se esse 7 for antes aí do meio-dia, 7 da manhã, 7 AM, tá bom? Então você vai olhar aí, vai ver se passou de meio-dia, se é antes de meio-dia, depois de meio-dia, tá? O que acontece? Por que eles utilizam isso? Porque o relógio, da maioria dos países do mundo, eles são de 12 horas e não 24 horas, igual é o do Brasil, O Brasil, a gente tem um relógio de 24 horas, então a gente tem 17 horas, 19 horas, às 21 horas, mas nos Estados Unidos não, no Canadá, lá é 7 da noite ou 7 da manhã, então eles têm que saber, têm que especificar se é 7 da manhã ou 7 da noite. E para saber isso, para especificar se é 7 da manhã ou 7 da noite, eles usam então o AM e o PM. Então, 5 da tarde, 5 PM. 3 da manhã, 3 AM. Tá? 4 da tarde, 4 PM. Tá bom? Como das outras aulas, eu vou deixar o PDF, tá bom? Vou deixar também uns recursos disponíveis,
dá uma estudada, dá uma conferida lá, porque vai ser importante para você. Próxima parte agora nós vamos falar de manhã, tarde, noite, tá bom? São os períodos do dia. Então, manhã é morning, morning. De tarde é afternoon, afternoon. Quando tá chegando ali o período das 5:30, 6, 7 horas, né, que tá escurecendo, a gente fala que é o evening. E por último, a gente fala... e por último, é a noite, né, que é o night. Muito bem, horários específicos do dia, que aí foge do que a gente aprendeu, né, das horas e tal, que é o horário que é meio-dia e meia-noite, tá bom? Como falar meio-dia e meia-noite? Meio-dia, noon, meia-noite, midnight, tá bom? Noon e midnight. Muito bom. Passado agora essa parte aí da hora, né, das horas, a gente vai entrar em dias da semana, days of the week, dias da semana, tá bom? Eu recomendo você praticar essa questão dos dias da semana com um cronograma diário, tá? Então coloca lá no seu guarda-roupa, segunda-feira eu faço tal coisa, então não coloca mais segunda-feira, coloca Monday, tá? E aí você tem que ir lá, por exemplo, para academia, para faculdade. Ir para o escritório, um exemplo, tá bom? Então coloca lá em inglês o seu cronograma. Sexta-feira, sair com os amigos, futebol, reunião importante. Então coloca esse cronograma em inglês, tá bom? Vou te ensinar aqui então. Repete, tenta repetir comigo em casa, é importante. Priorize a fala, tá bom? Isso é muito importante. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday. Comecei de segunda, terminei no domingo, tá bom? Então você viu que é fácil? Então vamos lá. Vamos começar então de domingo a sábado, tá? Monday. Então vamos começar então em domingo e terminar em sábado, tá bom? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tá? Vocês observaram aí, né? Bem diferente aí a maneira como se escreve, a maneira como se fala, mas que nem eu te falei, priorize a fala, tá? Porque é isso que vai solucionar o seu problema quando você viajar, tá? Vou deixar para você também nos recursos adicionais uma tabelinha com um cronograma que você pode colocar lá os dias da semana.